quando Otávio Albuquerque instalou as câmeras de segurança em seu casarão. Ele o fez com um único propósito: encontrar um motivo, qualquer motivo, para demitir Dona Benedita. O que aquelas câmeras gravaram durante as 3 semanas seguintes fez com que Otávio se trancasse em seu quarto de hotel em Doha e chorasse. Pela primeira vez em 2 anos. Esta é uma história sobre vigilância, mas não da maneira que você imagina. Otávio Albuquerque tinha 58 anos. Era dono de uma das construtoras mais importantes do Rio de Janeiro e já fazia exatamente 742 dias que não derramava uma lágrima. Era o número exato. Ele sabia porque havia contado cada dia, desde o funeral de sua filha, Juliana, sua única filha, morta aos 32 anos em um acidente de carro, enquanto levava as crianças para a escola. O motorista do caminhão adormeceu. Juliana morreu na hora. Os meninos sobreviveram, ao menos fisicamente. Se você já sentiu que o mundo estava completamente contra você, que nada fazia sentido, que a dor era tão grande que você não conseguia respirar, então talvez você possa entender o que Otávio sentiu naquele dia. Mas provavelmente não. Porque perder um filho é uma dor que não tem nome, em nenhum idioma. Mateus tinha 5 anos quando viu sua mãe morrer. Ele estava no banco de trás. Viu tudo: o impacto, o vidro, o silêncio depois. E desde aquele dia, Mateus não voltou a falar, nem uma palavra, nem um som. Os médicos o chamaram de mutismo seletivo severo pós-traumático. Disseram que o cérebro de Mateus havia se desconectado da fala, como um mecanismo de defesa, que ele havia visto algo tão terrível que sua mente decidiu que as palavras não eram mais seguras. 2 anos após o acidente, Mateus tinha 7 anos e seguia em completo silêncio. Otávio havia gasto mais de R$800 mil em especialistas, psicólogos infantis, neurologistas, terapeutas de trauma, especialistas em comunicação alternativa. Levou Mateus para Boston, para Barcelona, para Tel Aviv. Os melhores profissionais do mundo o examinaram. E todos disseram a mesma coisa. Pode ser que ele nunca mais volte a falar. Mas havia algo que os médicos não sabiam. Algo que ninguém sabia. Algo que só as câmeras de segurança iriam revelar. E aqui é onde entra Dona Benedita. Benedita Silva tinha 63 anos. Era uma mulher negra, de pele escura como café sem leite, com o cabelo completamente branco, recolhido em um coque apertado. Seu corpo era grande, com aquela gordura natural das avós, que cozinharam para famílias inteiras durante décadas. Usava sempre o mesmo uniforme azul royal com avental branco e tinha as mãos mais suaves e mais fortes que Mateus havia conhecido. Trabalhava na casa de Otávio há 8 meses. A haviam contratado para limpar, cozinhar e ajudar com as crianças quando Otávio viajava. E Otávio viajava muito, demais. 70% do seu tempo ele passava fora de casa, fechando contratos, supervisionando obras, fugindo do vazio que a morte de Juliana havia deixado. Mas havia um problema. A nova esposa de Otávio, Patrícia, não confiava em Benedita. Patrícia tinha 34 anos, era loira, magra e levava 2 anos casada com Otávio. Não era uma má pessoa, mas também não era uma boa madrasta. Via Mateus e sua irmã menor, Manuela, como lembranças constantes de que Otávio havia amado outra mulher antes. E via Benedita como uma ameaça ao seu controle sobre a casa. Uma noite,
3 semanas antes que esta história mudasse para sempre. Patrícia disse algo a Otávio que ele não conseguiu tirar da cabeça. A empregada faz algo estranho com o Mateus. Otávio levantou os olhos do celular. Estranho? Como o quê? Não sei. Mas toda noite, quando acha que ninguém vê, ela entra no quarto do Mateus e fecha a porta. Fica lá como 1 hora. Às vezes mais. Otávio franziu a testa. Talvez só esteja cuidando dele. O menino tem pesadelos. Patrícia negou com a cabeça. Não são pesadelos. Otávio, eu já vi. Ela faz alguma coisa com ele. Não sei o quê, mas não gosto. Otávio não queria acreditar. Benedita havia sido impecável em seu trabalho. A casa estava limpa. A comida era deliciosa. As crianças pareciam confortáveis com ela. Mas a semente da dúvida já estava plantada. E Otávio Albuquerque era um homem de negócios. Um homem que não deixava nada ao acaso. Um homem que precisava de provas. 3 dias depois, enquanto Patrícia e as crianças estavam no parque, Otávio contratou uma empresa de segurança para instalar câmeras ocultas em toda a casa. Na sala, na cozinha, nos corredores, nos quartos das crianças, especialmente no quarto de Mateus. As câmeras eram pequenas, invisíveis, conectadas a um aplicativo no celular de Otávio. Ele podia ver tudo em tempo real, de qualquer parte do mundo. E era exatamente isso que ele ia fazer. No dia seguinte, Otávio pegou um voo para Doha. Tinha uma reunião importante com investidores árabes. Iria ficar fora por 3 semanas. 3 semanas, em que ia vigiar cada movimento de Benedita. Se esta história está tocando você de alguma maneira, se sente que algo aqui ressoa em você, quero que saiba que o que vem vai mudar a forma como você vê as pessoas, que trabalham em silêncio, sem esperar reconhecimento, sem pedir nada em troca. Na primeira noite em Doha, Otávio se sentou em seu quarto de hotel, com o celular na mão. Eram 9 da noite no Brasil, a hora em que, segundo Patrícia, Benedita fazia algo estranho. Abriu o aplicativo, selecionou a câmera do quarto de Mateus e o que viu não foi o que esperava. Benedita entrou no quarto carregando algo. Otávio ampliou a imagem. Era um boneco de pano, um boneco feito à mão, cozido com tecidos coloridos, com um vestido que se parecia muito com o que Juliana usava. Nas fotos de família, Otávio sentiu um nó na garganta. Benedita se sentou no tapete, junto à cama de Mateus. O menino estava acordado, olhando-a com aqueles olhos vazios, que Otávio conhecia tão bem. Olhos que não mostravam emoção. Em 2 anos, Benedita começou a mover o boneco, a fazê-lo dançar, a dar-lhe vida. E então, fez algo que Otávio não esperava. Começou a cantar. Era uma canção antiga, uma cantiga de ninar, que Otávio já havia escutado antes, mas não lembrava onde. Benedita cantava baixinho, com aquela voz rouca e cálida das avós, que consolaram gerações de crianças assustadas. O boneco dançava ao ritmo, e Mateus olhava, só olhava. Não passou nada extraordinário naquela primeira noite. Benedita cantou por 20 minutos. Então arropou Mateus, lhe deu um beijo na testa e saiu do quarto. Otávio fechou o aplicativo. Nada de estranho, pensou. Só uma empregada carinhosa, fazendo seu trabalho. Mas algo o incomodava. A canção. Ele conhecia aquela canção. Na segunda noite, Otávio voltou a checar as câmeras. O mesmo ritual. Dona Benedita entrava às 9,
Sentava no chão, pegava o boneco, cantava a mesma cantiga de ninar, mas desta vez, Otávio notou algo diferente. Mateus não apenas olhava, Mateus se movia. Suas mãozinhas se moviam no ritmo da cantiga, apenas perceptível, mas se moviam. Otávio ampliou a imagem. Viu as mãos do seu neto se moverem pela primeira vez em meses. Não era muito, mas era algo. Na terceira noite, Otávio quase se esqueceu de checar. Tinha um jantar com investidores. Mas quando voltou para o hotel, bêbado e exausto, algo o fez abrir o aplicativo. E o que viu o deixou paralisado. Dona Benedita estava sentada no chão como sempre. O boneco estava no seu colo, mas desta vez, Mateus não estava na cama. Mateus estava no colo de Dona Benedita. O menino que não deixava ninguém o tocar. O menino que se afastava dos abraços. O menino que os terapeutas descreviam como isolado e inatingível. Esse menino estava aninhado no colo de uma empregada doméstica, com a cabeça apoiada no seu peito, enquanto ela cantava ao ouvido dele. Otávio deixou cair o celular. Não podia processar o que estava vendo. Durante 2 anos, havia pago aos melhores especialistas do mundo. Havia gasto fortunas em terapias. Havia suplicado a Mateus que o abraçasse, que o olhasse, que lhe desse algum sinal de que seguia ali dentro. E agora via seu neto abraçando a mulher que ele havia querido despedir. A mulher que ganhava R$3.000 por mês. A mulher que Patrícia havia chamado de suspeita. Otávio desligou o celular. Se serviu outro uísque. E pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu dormir. Mas isso não era tudo. O que Otávio não sabia era que Dona Benedita tinha uma razão para fazer o que fazia. Uma razão que ele ia descobrir da maneira mais dolorosa possível. Porque Dona Benedita havia perdido alguém. Alguém que também havia deixado de falar. Alguém que ela não pôde salvar. Durante os dias seguintes, Otávio se obcecou com as gravações. Checava cada noite, cada ritual, cada canção. Notou padrões. Dona Benedita sempre chegava às 8h30. Preparava o jantar para as crianças. Depois do banho, entrava no quarto de Mateus, exatamente às 9h. O ritual durava entre 40 minutos e 1 hora. Sempre a mesma cantiga, sempre o boneco. Mas havia algo mais. Na 10ª noite de gravações, Otávio viu algo que o fez pausar o vídeo. Dona Benedita havia sacado um caderno. Era um caderno velho, com as páginas amareladas. Colocou-o frente a Mateus e começou a passar as páginas lentamente. Otávio ampliou a imagem até que pôde ver o que havia nessas páginas. Desenhos. Desenhos feitos à mão com giz de cera. Um menino e uma mulher. Uma casa com flores. Um sol amarelo. E embaixo, escrito com letra de criança, palavras que Otávio não pôde ler na gravação. Dona Benedita apontava os desenhos um por um. Falava em voz baixa, tão baixa que a câmera não captava as palavras. Mas Mateus olhava, e desta vez, não só olhava. Mateus pegou um giz de cera. Otávio quase atira o celular. Seu neto que não havia mostrado interesse em nada durante 2 anos. Seu neto que os terapeutas haviam descrito como desconectado do mundo. Esse menino estava desenhando linhas trêmulas, imperfeitas, quase invisíveis. Mas eram linhas. Era cor. Era algo. Otávio ficou olhando a tela até às 3 da manhã. Viu Dona Benedita guardar o caderno com cuidado. Viu Mateus ficar dormindo nos seus braços.
Viu a empregada carregá-lo até a cama com uma delicadeza que ele, sendo o avô, nunca havia logrado. E então entendeu algo terrível. Uma desconhecida conhecia seu neto melhor que ele. Uma empregada que ganhava menos que a manutenção de um dos seus carros. Uma mulher a quem havia querido despedir. Mas a história não termina aqui, porque o que Otávio viu na noite 15 ia mudar tudo. Absolutamente tudo. Na noite 14. Otávio estava sentado em um restaurante de 5 estrelas em Doha, rodeado de investidores milionários, falando de contratos que valiam mais do que a maioria da gente ganha em toda a sua vida. Mas não podia se concentrar. Sua mente estava a 12 mil quilômetros de distância, em um quarto infantil do Rio de Janeiro, vendo através de uma câmera o que nenhum terapeuta havia logrado. Pediu desculpas aos investidores. Disse que tinha uma emergência. Foi ao banheiro do restaurante, se trancou em um cubículo e abriu o aplicativo das câmeras. Eram as 9h15 da noite no Brasil. Dona Benedita já estava no quarto de Mateus. Mas essa noite era diferente. Essa noite, Dona Benedita não tinha o boneco, não tinha o caderno de desenhos, não estava sentada no chão. Essa noite, Dona Benedita estava de pé junto à janela, olhando para fora, limpando as lágrimas com o dorso da mão. E Mateus estava de pé junto a ela, olhando-a. Otávio nunca havia visto seu neto parar junto a alguém por vontade própria. Nunca havia visto Mateus se aproximar de outra pessoa sem que o obrigassem. Mas ali estava, de pé junto à janela, com seu pijama de dinossauros, olhando a empregada que chorava em silêncio. E então Mateus fez algo. Algo pequeno. Algo quase imperceptível. Algo que Otávio teve que ampliar 3 vezes para confirmar que não o estava imaginando. Mateus estendeu a mão e tocou a mão de Dona Benedita. Só um toque. Só um segundo. Só o roce dos dedos de um menino de 7 anos contra a mão de uma mulher de 63. Mas esse toque continha mais que todas as palavras que Mateus não havia dito em 2 anos. Otávio deixou cair o celular ao chão do banheiro. O recolheu com as mãos tremendo. Voltou a olhar a tela. Dona Benedita havia se virado. Estava olhando a Mateus com uma expressão que Otávio conhecia muito bem. Era a expressão de alguém que acaba de receber um presente que não esperava. Um milagre pequeno. Um sinal de que todo o esforço havia valido a pena. Dona Benedita se ajoelhou frente a Mateus, lhe tomou a mão com delicadeza e começou a falar-lhe em voz baixa. A câmera não captava as palavras, mas Otávio não necessitava ouvi-las. Podia ler os lábios de Dona Benedita, podia ver a forma em que movia a boca e reconheceu as palavras. Não foi sua culpa, não foi sua culpa, meu menino. Mamãe te amava e segue te amando, onde quer que esteja. Otávio fechou os olhos. Durante 2 anos, havia evitado falar do acidente com Mateus. Havia contratado psicólogos para que o fizessem. Havia pago fortunas a terapeutas especializados em trauma infantil. Mas ele, o avô, o homem que devia ser o pilar dessa família, nunca havia tido o valor de sentar frente ao seu neto e dizer-lhe as palavras que necessitava escutar. Não foi sua culpa. Porque para dizer essas palavras, Otávio teria que admitir que ele também as repetia para si mesmo. Todas as noites. Não foi minha culpa. Juliana morreu e não foi minha culpa. Eu estava trabalhando naquele dia. Eu deveria ter levado as crianças para a escola. Eu deveria estar lá. Não foi minha culpa. Mas parecia que era. E talvez por isso ele entendesse Mateus.
Talvez por isso o menino não falasse. Porque quando se carrega uma culpa tão grande, as palavras se tornam inúteis, se tornam insuficientes, se tornam perigosas. Otávio saiu do banheiro, caminhou até o balcão do restaurante, pediu um uísque e, enquanto o serviam, tomou uma decisão. Iria voltar para o Rio de Janeiro. Não em 2 semanas como havia planejado. Não quando terminassem as negociações. Agora, esta noite, no próximo voo disponível. Mas então seu celular tocou. Era Patrícia. Amor, preciso que você fale com ela. Otávio franziu a testa. Com quem? Com a empregada, Dona Benedita. Hoje aconteceu alguma coisa. O coração de Otávio gelou. O que aconteceu? Mateus está bem? Manuela está bem? Sim, estão bem. Não é isso. É que hoje, quando cheguei em casa, a encontrei no quarto de Mateus outra vez e perguntei o que estava fazendo. E ela me respondeu de um jeito que eu não gostei. Otávio fechou os olhos. O que ela disse? Ela disse que estava cuidando do menino, que era o trabalho dela. E quando perguntei por que passava tanto tempo com ele, ela me disse algo estranho. Me disse que Mateus a lembrava a alguém, que não podia evitar. Otávio sentiu um calafrio. Alguém como quem? Não sei, não quis me dizer. Mas eu não gosto disso, Otávio. Não gosto que uma empregada se apegue tanto às crianças. Não é profissional. Acho que deveríamos demiti-la quando você voltar. Otávio ficou em silêncio por um longo momento. Não vou demiti-la, Patrícia. Mas... Não vou demiti-la. Na verdade, vou voltar amanhã. Tenho algo a fazer. Patrícia silenciou. O que você tem que fazer? Algo que eu devia ter feito há 2 anos. Otávio desligou o telefone. Terminou o uísque de um só gole e ligou para sua assistente para que lhe conseguisse um voo para o Rio de Janeiro nas próximas 6 horas. Mas antes de sair do restaurante, fez algo mais. Abriu o aplicativo das câmeras pela última vez naquela noite. A gravação do quarto de Mateus ainda estava rodando. Dona Benedita e o menino já não estavam junto à janela. Estavam sentados na cama, um ao lado do outro. E Dona Benedita estava cantando outra vez. A mesma cantiga de sempre. Mas desta vez, Otávio prestou atenção à letra. Aumentou o volume do celular ao máximo e escutou. Era uma canção sobre uma mãe que ia viajar. Uma canção sobre um filho que a esperava. Uma canção sobre estrelas que brilham na noite para que os que se amam nunca se percam. E então, Otávio se lembrou. Essa canção. Juliana a cantava para Mateus quando ele era bebê. Cantava todas as noites antes de dormir. Cantava no carro quando iam para a escola. Cantava nos dias chuvosos, quando Mateus tinha medo dos trovões. Era a canção de Juliana. E de alguma maneira, de alguma forma impossível, Dona Benedita a sabia. Otávio deixou cair o celular na mesa. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Como ela sabia aquela canção. Como uma empregada doméstica, contratada há apenas 8 meses, sabia a canção que sua filha morta cantava para seu neto. Era impossível. A menos que Dona Benedita não fosse só uma empregada. A menos que houvesse algo mais. Algo que ninguém lhe havia contado. Algo que estava oculto em algum lugar dessa história. Otávio agarrou o celular com força. Buscou no aplicativo. Retrocedeu as gravações. Foi às primeiras noites, quando recém havia instalado as câmeras. E começou a buscar. Buscava pistas. Buscava algo que explicasse a conexão entre Dona Benedita e Juliana. Buscava uma razão para o que estava vendo. E a encontrou. Na gravação do segundo dia,
Uma gravação que havia passado por alto porque parecia insignificante. Dona Benedita estava limpando o quarto de Mateus. Passava o pano pelos móveis, acomodava os brinquedos, fazia a cama. Tudo normal, tudo rotineiro. Mas em um momento, Dona Benedita parou. Havia encontrado algo debaixo da cama de Mateus. Uma caixa. Uma caixa de sapatos velha, coberta de pó, que ninguém havia tocado em anos. Dona Benedita abriu a caixa com cuidado, e o que havia dentro a fez sentar no chão e ficar imóvel por vários minutos. Otávio ampliou a imagem. Tentou ver o que havia na caixa. Fotos, cartas e um CD. Um CD com uma etiqueta escrita à mão que Otávio não pôde ler na gravação. Dona Benedita olhou as fotos uma por uma, levou a mão ao peito, limpou as lágrimas e então guardou tudo na caixa. A pôs exatamente onde a havia encontrado e seguiu limpando como se nada tivesse acontecido. Mas não seguiu limpando como antes. Seguiu limpando enquanto chorava em silêncio. Otávio pausou o vídeo. Ele sabia o que havia naquela caixa. Era a caixa de recordações de Juliana. A caixa que sua filha havia guardado debaixo da cama de Mateus porque queria que seu filho tivesse acesso às suas memórias quando fosse maior. E nessa caixa, entre as fotos e as cartas, havia um CD. Um CD que Juliana havia gravado antes de que Mateus nascesse. Um CD com cantigas de ninar que ela ia cantar para seu bebê. Canções que havia escolhido de sua própria infância. Canções que sua mãe, a avó de Mateus, lhe havia cantado quando era menina. Dona Benedita havia encontrado esse CD. Dona Benedita havia escutado essas canções. E Dona Benedita havia aprendido a cantá-las. Isso explicava como ela sabia a canção de Juliana. Não era magia, não era coincidência, era dedicação, era amor. Era o esforço de uma mulher que havia decidido fazer o que ninguém mais havia feito. Escutar a um menino que não falava, entender o que ele precisava e dar-lhe sem pedir nada em troca. Se você não sentiu nada com isso, se não se estremeceu até os ossos, deixe-me perguntar algo. O que você faria se encontrasse a chave para ajudar uma criança que todos haviam dado por perdida? Seguiria seu caminho, faria seu trabalho, cobraria seu salário e iria para casa? Ou faria o que Dona Benedita fez? Dar mais do que te pediram, amar mais do que te pagaram, ser mais do que esperavam. O voo de Otávio decolou às 3 da manhã, hora de Doha. 12 horas no ar. 12 horas para pensar em tudo o que havia visto. 12 horas para se preparar para o que viria. Porque Otávio sabia que quando chegasse ao Rio de Janeiro, ia ter que fazer algo difícil. Algo que levava evitando por 2 anos. Iria ter que falar com Mateus. Não através de psicólogos. Não através de terapeutas. Não através de especialistas com títulos pomposos. Diretamente. De avô para neto. De homem para menino. Ele teria que dizer as palavras que Dona Benedita havia sussurrado junto à janela. As palavras que ele nunca teve coragem de pronunciar. Não foi sua culpa, mas também teria que dizer algo mais. Algo que talvez fosse ainda mais importante. Eu te amo. E vou estar aqui. Não importa quanto tempo leve para você voltar a falar. Não importa se você nunca mais disser uma palavra. Eu vou estar aqui. Sempre. O avião pousou no Rio de Janeiro às 4 da tarde. Otávio não passou pelo escritório. Não foi para casa primeiro. Não ligou para Patrícia para avisar que havia chegado. Foi direto falar com Dona Benedita. A encontrou na cozinha, preparando o jantar para as crianças. Estava de costas, cortando legumes, cantarolando aquela canção que Otávio já conhecia de cor.
Otávio ficou na porta, observando-a, e naquele momento soube que havia julgado aquela mulher de forma errada, que a havia subestimado, que havia estado a ponto de cometer o erro maior de sua vida. Dona Benedita. Ela se virou, viu Otávio, e sua expressão mudou. Não era medo, não era surpresa. Era algo mais. Era a expressão de alguém que sabe que um segredo está a ponto de ser revelado. Seu Otávio não sabia que chegava hoje. Antecipei o voo. Dona Benedita assentiu lentamente. Largou a faca na mesa. Limpou as mãos no avental. Precisa falar comigo. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Como se soubesse exatamente por que ele estava ali. Otávio entrou na cozinha. Fechou a porta atrás de si. Eu vi as gravações. Dona Benedita não disse nada. Apenas o olhou com aqueles olhos cansados que haviam visto demais em 63 anos de vida. Vi tudo o que faz com Mateus à noite. Vi o boneco. Vi o caderno. Vi como o abraça. Vi como lhe canta. Dona Benedita baixou o olhar. Senhor, eu não queria. E vi como encontrou a caixa debaixo da cama dele. Vi como descobriu o CD com as canções da minha filha. O silêncio na cozinha era tão denso que Otávio podia senti-lo pressionando contra seu peito. Dona Benedita levantou a vista. Tinha lágrimas nos olhos. Não sabia que eram dela, da sua filha. Só vi que o menino tinha uma caixa com lembranças da mãe e pensei que talvez, se ouvisse algo familiar, algo que lhe recordasse ela, talvez. Sua voz embargou. Talvez ele voltasse. Otávio sentiu que algo se rompia dentro dele. Algo que levava 2 anos congelado. Algo que havia mantido sob 7 chaves para poder continuar funcionando, para poder continuar trabalhando, para poder continuar fingindo que estava bem. Por quê? Benedita, por que faz tudo isso? Não é seu trabalho. Ninguém lhe paga por isso. Por quê? Dona Benedita ficou calada um longo momento. E então disse algo que Otávio nunca esperou ouvir. Há 15 anos, perdi meu neto. Otávio sentiu que o chão se movia sob seus pés. Dona Benedita se deixou cair em uma cadeira da cozinha. Suas mãos grandes e fortes tremiam sobre a mesa. Se chamava Caio. Tinha 6 anos. Era filho da minha filha mais nova. Otávio se sentou à frente dela. Não disse nada, apenas escutou. Caio era um menino feliz. Sorria o tempo todo. Cantava canções que inventava. Dançava na chuva. Era luz pura. Dona Benedita fechou os olhos. Mais um dia, o pai dele, meu genro, sofreu um acidente de trabalho. Uma máquina lhe esmagou a mão. Perdeu 3 dedos, já não podia trabalhar e começou a beber. Otávio conhecia essa história. A havia visto centenas de vezes. A dor que destrói famílias, o trauma que passa de geração em geração. Meu genro se tornou violento. Continuou Dona Benedita. Batia na minha filha. E um dia, Caio viu algo que nenhuma criança deveria ver. O que viu? Viu o pai bater na mãe até deixá-la inconsciente. E depois disso, Caio deixou de falar. Otávio sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. E os médicos disseram o mesmo que disseram de Mateus: mutismo seletivo, trauma severo, possivelmente permanente. Otávio olhava para Dona Benedita com olhos novos. Já não via uma empregada. Via uma avó que havia caminhado o mesmo caminho que ele estava caminhando agora. O que aconteceu com Caio? Dona Benedita abriu os olhos. Tinha lágrimas correndo pelas bochechas. Fiz tudo o que pude.
O levei a doutores, a psicólogos, a curandeiros. Gastei tudo o que tinha. Vendi minha casa, vendi minhas joias, vendi tudo e funcionou. Ele voltou a falar. Não. A palavra caiu como uma pedra em um poço profundo. Não funcionou. Nada funcionou. Mas não porque não houvesse solução, mas porque não tive tempo. O que quer dizer? Meu genro matou minha filha e depois se matou ele. E Caio estava na casa quando passou. Viu tudo. Otávio fechou os olhos. Caio morreu 3 dias depois. Os médicos disseram que foi um paro cardíaco, mas eu sei a verdade. Morreu de tristeza. Morreu porque viu demais. Porque a dor foi maior do que seu pequeno coração pôde suportar. O silêncio na cozinha era absoluto. Otávio não podia se mover. Não podia falar. Não podia processar o que estava escutando. Dona Benedita limpou as lágrimas com o dorso da mão. Desde esse dia, tenho trabalhado em casas de famílias ricas. Tenho cuidado de muitas crianças. E sempre busco o mesmo. O que busca? Busco aos que ninguém vê, aos que estão rotos por dentro, aos que o mundo já deu por perdidos. Porque eu não pude salvar meu Caio, mas talvez, só talvez, possa salvar outro. Otávio sentia que seu coração ia explodir. Quando vi Mateus pela primeira vez, continuou Dona Benedita, o reconheci. Tinha o mesmo olhar que tinha Caio, a mesma forma de se esconder dentro de si mesmo, o mesmo silêncio que grita sem fazer ruído. Como soube que a música funcionaria? Não sabia. Mas recordei algo. Quando Caio deixou de falar, havia um só momento em que parecia estar em paz. Era quando lhe cantava. Ele não respondia, mas seus olhos mudavam, se tornavam mais suaves, menos assustados. E pensei que talvez o que não funcionou com Caio poderia funcionar com Mateus. Pensei que talvez, se lhe desse tempo suficiente, amor suficiente, música suficiente, talvez ele pudesse encontrar o caminho de volta. E encontrou a caixa. Sim, encontrei a caixa. Vi as fotos da sua filha. Vi as cartas que escreveu para Mateus quando ele ainda estava no ventre da mãe. E vi o CD. O CD com as canções. Dona Benedita assentiu. O escutei. E reconheci as canções. Eram canções antigas. Cantigas de ninar que minha avó me cantava a mim. Que eu cantei para minha filha. Que minha filha cantou para Caio. Otávio sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Sua filha Juliana e minha filha tinham algo em comum. Seu Otávio. Ambas aprenderam essas canções de suas avós. E ambas queriam passá-las a seus filhos. Mas nenhuma das duas pôde. Não, nenhuma pôde. Minha filha se foi antes que o Mateus pudesse sequer se lembrar das cantigas. E a filha dela partiu antes que o pequeno Bernardo pudesse aprendê-las por conta própria. Otávio se levantou da cadeira. Caminhou até a janela da cozinha. Olhou para o jardim, onde Bernardo e Manuela brincavam sob a supervisão de uma babá. Então está me dizendo que a senhora, uma funcionária que ganha 3.000 reais por mês, fez mais pelo meu neto em 8 meses do que todos os especialistas que paguei em 2 anos? Dona Benedita balançou a cabeça, negando. Não fiz nada de especial, seu Otávio. Apenas dei a ele o que precisava. Tempo, paciência. E as cantigas da mãe dele? Otávio se virou, olhou-a diretamente nos olhos. Isso é extraordinário, Benedita. É exatamente o que os especialistas nunca fizeram. Eles tentaram consertá-lo, de curá-lo, de fazê-lo falar à força. Mas a senhora simplesmente o amou.
Dona Benedita baixou o olhar. É a única coisa que sei fazer, seu Otávio. Otávio caminhou até ela. Ajoelhou-se em frente à sua cadeira. Uma coisa que um milionário jamais faria diante de uma empregada doméstica. Mas Otávio já não via uma empregada. Via um anjo, disfarçado de mulher com um uniforme azul. Benedita, preciso lhe pedir algo. O que precisar, seu Otávio. E quero que me ensine. Quero que me ensine a fazer o que a senhora faz. Quero aprender as cantigas. Quero aprender a sentar com ele. Quero aprender a ser o avô que deveria ter sido desde o princípio. Dona Benedita levantou o rosto. Seus olhos estavam marejados. Seu Otávio, o senhor não precisa que eu lhe ensine nada. Só precisa estar presente. É tudo o que o Bernardo quer. Que o senhor esteja aí. Otávio assentiu lentamente. Então eu vou estar aí. A partir de hoje. A partir de agora. E naquele momento, a porta da cozinha se abriu. Era Bernardo. O menino estava parado na soleira com seu pijama de dinossauros, olhando para o avô ajoelhado diante da empregada. Seus olhos iam de um para o outro, e nesses olhos, Otávio viu algo que não via há 2 anos. Curiosidade, interesse, conexão. B, disse Otávio com a voz embargada. Vem cá, meu garoto. Bernardo não se moveu, mas também não foi embora. Otávio se levantou lentamente, caminhou até o neto, ajoelhou-se em frente a ele para ficar à sua altura. B, preciso te dizer uma coisa, algo que devia ter te dito há muito tempo. Bernardo o fitava com aqueles olhos enormes que já tinham visto demais. O que aconteceu com a mamãe não foi sua culpa. O que você viu no carro não foi sua culpa. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Bernardo não respondeu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. E eu também tenho algo a te dizer. Algo que nunca te disse porque tinha medo. Tinha medo de que, se dissesse, ia me quebrar. Mas já não tenho mais medo. Otávio pegou as mãos do neto entre as suas. Eu te amo, B. Te amo mais do que posso dizer com palavras. E vou estar aqui com você, sempre. Não importa quanto tempo demore para você voltar a falar. Não importa se nunca disser outra palavra. Eu vou estar aqui. Vou te cantar as cantigas da sua mãe. Vou sentar com você à noite. Vou fazer tudo o que a Dona Cel tem feito. Porque era isso que eu devia ter feito desde o princípio. Bernardo olhava para o avô. As lágrimas corriam pelo seu rosto. E então ele fez algo. Algo pequeno. Algo que ninguém, exceto Otávio, notou. Moveu os lábios. Não saiu nenhum som, mas seus lábios se moveram. Formaram uma palavra. Uma só palavra. Otávio sentiu que o coração ia parar. Olhou de novo. Bernardo moveu os lábios outra vez. E desta vez, Otávio conseguiu ler a palavra. Vovô! Otávio desabou. Caiu de joelhos diante do neto e o abraçou com uma força que não sabia que tinha. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu corpo tremia com soluços que levava 2 anos guardados. Bernardo não falou. Não emitiu nenhum som. Mas pela primeira vez em 742 dias, abraçou de volta. Seus bracinhos pequenos rodearam o pescoço do avô. Sua cabeça se apoiou no ombro de Otávio. E ficaram assim, no chão da cozinha, enquanto Dona Benedita os observava com lágrimas nos olhos. Algumas pessoas vão pausar o vídeo aqui. Algumas pessoas vão pensar que esta é uma história inventada, que ninguém faz isso, que as empregadas domésticas não são anjos, que milagres não existem. Mas eu te pergunto uma coisa:
Se os milagres não existem, como você explica uma mulher de 63 anos que perdeu o neto há 15 anos e decidiu passar o resto da vida salvando outras crianças? Se os milagres não existem, como você explica um menino de 7 anos que não abraçava ninguém há 2 anos e, de repente, abraça o avô? Se os milagres não existem, como você explica as cantigas de uma mãe morta, cantadas por uma desconhecida, que conseguiu o que os melhores médicos do mundo não puderam? Eu vou te dizer o que são os milagres. Os milagres são pessoas que escolhem amar quando seria mais fácil não fazê-lo. Os milagres são mãos que curam sem ter diplomas. Os milagres são cantigas de ninar cantadas às 9 da noite por alguém que não tem obrigação de cantá-las. Mas a história não termina aqui. Porque o que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que ninguém esperava. Nem Otávio, nem Benedita, nem mesmo Bernardo. Otávio cumpriu sua promessa. Reduziu suas viagens de 70% para 30%. Delegou mais responsabilidades a seus gerentes. Começou a chegar em casa às 6 da tarde, em vez das 10 da noite. E a cada noite, às 9, entrava no quarto de Bernardo. Mas não entrava sozinho. Entrava com Benedita. Nos primeiros dias, Otávio simplesmente se sentava em um canto e observava. Via como Benedita pegava o boneco, como cantava as cantigas, como fazia Bernardo desenhar no caderno. Mas pouco a pouco, Otávio começou a participar. Aprendeu a cantiga de Juliana. No princípio, sua voz era hesitante, desafinada, envergonhada. Mas Benedita não zombou dele. Simplesmente lhe corrigia as notas com paciência. Lhe ensinava as palavras que esquecia. Lhe mostrava como fazer o boneco dançar. E Bernardo observava tudo. Seus olhos iam do avô para Benedita, da voz hesitante de Otávio para a voz acolhedora da empregada. E algo mudou nesses olhos. Algo sutil, mas inegável. Os olhos de Bernardo começaram a brilhar. Não muito, não o tempo todo. Mas, de vez em quando Otávio cantava uma nota particularmente desafinada, um lampejo de algo parecia cruzar aqueles olhos escuros. Benedita foi a primeira a notar. Seu Otávio, veja. Otávio parou de cantar. O quê? Olhe os olhos de Bernardo. Veja o que acabou de acontecer. Otávio olhou e viu. Bernardo estava olhando diretamente para o avô, não através dele, como costumava fazer. Não para o vazio. Diretamente para ele. E, nesses olhos, havia algo que Otávio não via há 2 anos. Diversão. O neto dele estava se divertindo com o quão mal ele cantava. Otávio não sabia se ria ou se chorava. Então, fez ambas as coisas. Eu sei que canto horrivelmente, Mateus. Sua mãe sempre me dizia que eu parecia um gato atropelado. Mateus não respondeu, mas seus lábios se curvaram para cima. Apenas 1 milímetro. Apenas 1 segundo. Mas foi um sorriso. O primeiro sorriso de Mateus em 772 dias. Otávio cobriu a boca com a mão. As lágrimas escorriam pelo rosto dele outra vez. Dona Benedita sorria também, com aquele sorriso cansado e sábio das avós que viram demais e ainda assim seguem acreditando em milagres. Mas havia alguém que não sorria. Patrícia. A esposa de Otávio vinha observando as mudanças no casarão com uma mistura de confusão e irritação. Não entendia por que seu marido, de repente, passava mais tempo com as crianças do que com ela. Não entendia por que a empregada que ela havia querido demitir agora era tratada como parte da família. E definitivamente não entendia por que Otávio entrava todas as noites no quarto de Mateus para cantar cantigas de ninar. Uma noite Patrícia confrontou Otávio. Eles estavam no quarto deles.
Otávio acabara de voltar do quarto de Mateus. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar de felicidade. Otávio, precisamos conversar. O que foi, Patrícia? Acontece que eu não te reconheço mais. Você está estranho há semanas. Cancelou contratos milionários para ficar em casa. Trata a dona Benedita como se fosse da família. E passa mais tempo com um menino que não fala do que comigo. Otávio sentiu um frio percorrer a espinha. O nome dele é Mateus. É meu neto. E ele não é mudo. Só não está pronto para falar. E Patrícia cruzou os braços. Seja o que for. O ponto é que isso não pode continuar assim. Ou você volta a ser o homem com quem eu me casei, ou vamos ter problemas. Otávio a encarou por um longo momento. E então, disse algo que o surpreendeu até a ele mesmo. O homem com quem você se casou era um covarde, Patrícia. Era um homem que fugia da própria dor, trabalhando 20 horas por dia. Era um homem que deixou que uma empregada fizesse o que ele devia ter feito. Eu não quero mais ser esse homem. Patrícia abriu a boca para responder, mas Otávio a interrompeu. E se isso significa que vamos ter problemas? Então vamos ter problemas. Mas eu não vou mais abandonar meus netos. Eu não vou mais deixar que outra pessoa faça o meu trabalho. E se você não gosta disso, a porta está onde sempre esteve. Patrícia não disse nada, apenas o encarou com olhos frios e saiu do quarto. Naquela noite, Otávio não dormiu. Sentou-se no sofá da sala, olhando para o jardim escuro, pensando em tudo o que havia acontecido. Pensando em Juliana, pensando em Mateus, pensando em Dona Benedita e pensando na decisão que acabara de tomar. Porque Otávio sabia que seu casamento provavelmente estava terminado. Sabia que Patrícia não ia entender. Sabia que a vida que havia construído após a morte de Juliana estava a ponto de desmoronar. Mas também sabia que não se importava. Porque pela primeira vez em 2 anos, estava sendo o homem que devia ser. Pela primeira vez, estava sendo um avô de verdade. E isso valia mais que qualquer contrato, mais que qualquer casamento, mais que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Os dias seguintes foram intensos. Patrícia foi para a casa da mãe dela, dizendo que precisava de tempo para pensar. Otávio não tentou impedi-la. Apenas assentiu e lhe desejou boa viagem. Dona Benedita continuou vindo todas as manhãs. Continuou cozinhando, limpando, cuidando das crianças. Mas agora a relação dela com Otávio era diferente. Já não era a relação entre patrão e empregada. Era algo mais parecido com a relação entre 2 pessoas que compartilham uma missão. E Mateus seguia melhorando. Pequenos progressos, quase imperceptíveis, mas constantes. Movia os lábios mais frequentemente. Sorria de vez em quando. Fazia contato visual por mais tempo. E um dia, algo extraordinário aconteceu. Otávio estava sentado no quarto de Mateus, cantando a música de Juliana pela 3ª vez naquela noite. Dona Benedita estava ao lado dele, corrigindo as notas quando ele errava. E Mateus estava deitado na cama, com os olhos fechados, ouvindo. De repente, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal prévio, Mateus abriu os olhos, olhou diretamente para o avô e abriu a boca. O que saiu não foi uma palavra, não foi uma frase. Foi algo mais primitivo, mais básico, mais profundo. Foi um som rouco, apenas audível, que parecia ter estado guardado por 2 anos, esperando o momento certo para sair. Ah! Otávio parou de cantar
Dona Benedita levou a mão ao peito e Mateus voltou a fazer. Ah! Era o mesmo som que fazia quando era bebê. O mesmo som que fazia antes do acidente, quando tentava cantar as músicas que sua mãe cantava. O mesmo som que Otávio havia pensado que nunca mais voltaria a ouvir. E naquele momento, Otávio entendeu algo. Mateus não estava tentando falar, estava tentando cantar. As semanas seguintes foram um turbilhão de pequenos milagres. Cada noite, Mateus fazia um pouco mais. Um som novo, uma sílaba diferente, uma tentativa de melodia. Não eram palavras, não eram canções completas, mas eram sons, eram tentativas, eram sinais de que algo estava mudando dentro daquele menino que todos haviam dado por perdido. Dona Benedita chamou uma terapeuta especializada em musicoterapia, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Doutora Helena, que havia trabalhado com crianças traumatizadas durante 30 anos. A doutora Helena veio ao casarão numa terça-feira de manhã. Observou Mateus durante 2 horas. Viu ele desenhar. Viu ele interagir com Dona Benedita. Viu ele se mover ao ritmo da música de Juliana. E ao final da sessão, disse a Otávio algo que lhe mudou a vida. Seu Otávio, seu neto não tem mutismo seletivo. Otávio sentiu o chão sumir sob seus pés. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que Mateus pode falar, sempre pôde falar. Mas o cérebro dele criou um bloqueio como mecanismo de defesa. E agora, graças ao que essa mulher tem feito, esse bloqueio está começando a se dissolver. Otávio olhou para Dona Benedita. Dona Benedita olhava para o chão. O que ela fez com a música, continuou a doutora Helena, é exatamente o que eu teria recomendado. A música acessa partes do cérebro que a fala normal não consegue alcançar. É como encontrar uma porta dos fundos para a linguagem. Então ele vai falar? A doutora Helena sorriu. Eu não posso prometer, mas o que eu posso lhe dizer é que Mateus está fazendo progressos que eu não havia visto em 30 anos de carreira. Normalmente, quando uma criança com este tipo de trauma começa a melhorar, o faz lentamente, milímetro a milímetro. Mas Mateus está pulando etapas. Otávio sentiu que as lágrimas embargavam seus olhos. Por quê? Por que pular etapas assim? A doutora Helena olhou para Dona Benedita, porque alguém deu a ele exatamente o que ele precisava. Não terapia clínica, não medicamentos, não técnicas aprendidas em livros. Deu amor incondicional, deu as cantigas de ninar de sua mãe, deu tempo para curar no seu próprio ritmo. A doutora Helena se levantou, guardou suas coisas em uma pasta de couro. Seu Otávio, eu quero que entenda algo. Existem milhões de crianças traumatizadas no mundo e existem milhares de terapeutas tentando ajudá-las. Mas o que essa mulher fez pelo seu neto não se ensina em nenhuma faculdade. Não está em nenhum livro didático. É algo que vem de um lugar mais profundo. De onde vem? A doutora Helena olhou para Dona Benedita com respeito. Do amor, da dor própria transformada em compaixão, da experiência de ter perdido e decidir que outros não percam o mesmo. Dona Benedita continuava olhando para o chão, mas Otávio notou que seus ombros tremiam, que as lágrimas corriam silenciosas pelo seu rosto. Otávio caminhou até ela. Colocou uma mão em seu ombro. Obrigado, céu. Obrigado por salvar o meu neto. Dona Benedita levantou a vista. Seus olhos vermelhos encontraram os de Otávio. Eu não salvei ninguém, seu Otávio. Quem salvou foi o Senhor. O Senhor ao voltar de Doha. O Senhor ao sentar com ele todas as noites.
o Senhor ao cantar, mesmo cantando tão mal. Otávio riu entre as lágrimas. Eu canto tão mal assim? Pior. Mas para o Mateus não importa, porque o Senhor está ali. E isso é a única coisa que importa. Naquela noite, algo mudou. Otávio entrou no quarto de Mateus como todas as noites. Dona Benedita estava junto a ele, com o boneco nas mãos, pronta para começar o ritual. Mas antes que começassem, Mateus fez algo inesperado. Ele se levantou da cama, caminhou até Dona Benedita, estendeu os braços e a abraçou. Dona Benedita ficou paralisada. Nunca, em 8 meses de trabalho, Mateus havia iniciado um abraço. Sempre era ela quem se aproximava. Sempre era ela quem abria os braços. Mas desta vez era diferente. Desta vez. Mateus estava abraçando a mulher que o havia salvado. Enquanto a abraçava, abriu a boca e disse algo. Não foi um som, não foi uma sílaba, foi uma palavra completa. Uma palavra que ninguém havia escutado sair daquela boca em mais de 700 dias. Céu. Otávio sentiu que o mundo parava. Dona Benedita sentiu que seu coração se partia em 1000 pedaços e se reconstruía ao mesmo tempo. Mateus havia falado, e a primeira palavra que disse depois de 2 anos de silêncio foi o nome da mulher que o havia trazido de volta. Céu. Dona Benedita caiu de joelhos e abraçou o menino com força. As lágrimas corriam pelo seu rosto sem controle. Seu corpo tremia com soluços silenciosos. Meu menino precioso. Você conseguiu. Você conseguiu. Otávio também estava chorando, mas não se moveu. Não quis interromper o momento, porque entendeu que aquele momento não lhe pertencia. Pertencia a Dona Benedita. Pertencia a uma mulher que havia perdido o seu neto há 15 anos e havia passado o resto da sua vida tentando salvar outras crianças. Pertencia a alguém que havia feito o impossível e sem pedir nada em troca. Mateus se separou do abraço, olhou para Dona Benedita e então olhou para o seu avô e disse outra palavra: avô. Otávio sentiu que suas pernas já não podiam sustentá-lo. Se deixou cair junto a eles. Se uniu ao abraço. E os 3 ficaram assim, no chão do quarto infantil, chorando e rindo ao mesmo tempo. Naquela noite, ninguém dormiu muito. Otávio e Dona Benedita ficaram conversando até às 3 da manhã, planejando o futuro, discutindo os próximos passos, celebrando o milagre que haviam presenciado. E Mateus, pela primeira vez em 2 anos, dormiu com um sorriso no rosto. Essa história deveria ter terminado ali. Deveria ter sido um final feliz perfeito. Mas a vida não funciona assim. A vida tem camadas, tem complicações, tem reviravoltas que ninguém espera. 2 semanas depois que Mateus disse sua primeira palavra, Patrícia voltou. Chegou ao casarão sem avisar, com malas, com advogados e com uma ordem judicial. Otávio, você está perdendo o controle de tudo. Não posso permitir que continue assim. Otávio a olhou sem entender. Do que você está falando? Conversei com meus advogados, consultei psiquiatras, e todos concordam que o que está acontecendo nesta casa não é normal. Um homem que abandona a carreira para ficar em casa cantando cantigas de ninar. Uma empregada que tem acesso total às crianças. Isso não está certo. Otávio sentiu que o sangue ferveu. Mateus falou, Patrícia. Pela primeira vez em 2 anos, disse uma palavra. E você quer me dizer que o que estou fazendo não está certo? Patrícia cruzou os braços.
O que me disseram é que você está tendo um episódio, que a morte da sua filha finalmente afetou a sua cabeça e que você precisa de ajuda profissional. Otávio não podia acreditar no que estava ouvindo. Ajuda profissional. Patrícia, a ajuda profissional não funcionou. Gastei quase R$ 1 milhão em especialistas. E nenhum conseguiu o que Dona Benedita conseguiu em 8 meses. Patrícia deu um passo à frente. Sua expressão era fria, calculista. Olha, Otávio, vou te dar 2 opções. Você demite essa empregada e volta a trabalhar como antes. Ou apresenta uma ação por interdição. Tenho 3 psiquiatras dispostos a testificar. Otávio a olhou em silêncio durante um longo momento. E então riu. Foi uma risada amarga. Uma risada cheia de dor e decepção. Uma risada de alguém que finalmente entende com quem se casou. Você está me ameaçando, dizendo que estou louco, porque estou sendo um bom avô. Não estou te ameaçando, estou te dando opções. Otávio negou com a cabeça. Não, Patrícia, não são opções. É um teste e você acaba de reprovar. O que você quer dizer? Otávio caminhou até a porta. A abriu. Quero dizer que este casamento acabou. A partir deste momento. E se você quer tentar me declarar louco, vá em frente. Mas te advirto algo. Tenho gravações de tudo o que aconteceu nesta casa. Tenho as câmeras que instalei para vigiar Dona Benedita. E essas gravações mostram exatamente o que essa mulher fez pelo meu neto. Otávio deu um passo em direção a ela. E também mostram o que você não fez. Mostram como ignorava Mateus, como evitava Manuela, como tratou Dona Benedita como se fosse menos que humana. Então, se você quer ir a julgamento, vamos a julgamento. Mas te asseguro que o único que vai ganhar esse julgamento sou eu. Patrícia empalideceu. Você não pode fazer isso. Já fiz. Meus advogados estão preparando tudo. E mais uma coisa, Patrícia. Quero que você vá embora desta casa. Hoje. Agora. Patrícia não disse nada. Apenas o olhou com ódio puro. E então se foi. O divórcio tardou 6 meses. Foi complicado, custoso e esgotante. Mas Otávio não cedeu em nenhum ponto. Lutou pela guarda dos netos. Lutou para manter Dona Benedita em sua vida. Lutou por tudo o que importava. E venceu. Patrícia se foi com uma parte do dinheiro, mas sem nenhum direito sobre Mateus ou Manuela. O juiz que viu as gravações das câmeras ficou tão impressionado que citou Dona Benedita como testemunha-chave. E Dona Benedita, no tribunal, diante do juiz, contou sua história. Contou sobre Caio, sobre a perda, sobre a decisão de dedicar sua vida a ajudar crianças que ninguém mais ajudava. O juiz a escutou em silêncio e, quando terminou, fez algo incomum. Se levantou, desceu do estrado, caminhou até Dona Benedita e apertou sua mão. Dona Benedita, disse o juiz, em 40 anos de carreira, eu vi milhares de pessoas passarem por esta sala. Vi os piores aspectos da natureza humana, a ganância, o egoísmo, a crueldade, mas também vi os melhores. E o que a senhora fez por esse menino está entre as coisas mais bonitas que eu já presenciei. Dona Benedita baixou o olhar. Eu só fiz o que qualquer um faria. Seu juiz. Não, Dona Benedita, não é o que qualquer um faria. É o que a senhora fez. E isso faz toda a diferença. O julgamento terminou. Otávio ganhou tudo. E a vida continuou. Se passaram 6 meses desde aquele dia em que Mateus disse sua primeira palavra. Hoje, Mateus tem 8 anos. Fala. Não muito. Não como outras crianças da sua idade. Mas fala. Diz bom dia. Diz boa noite.
diz te amo. Sobretudo, canta a cantiga de ninar de sua mãe. A canta todas as noites antes de dormir. A canta com Otávio, a canta com Dona Benedita, a canta com Manuela. É uma canção sobre uma mãe que foi viajar, sobre um filho que a espera, sobre estrelas que brilham para que os que se amam nunca se percam. E cada vez que Mateus canta essa cantiga, Otávio sente que Juliana está ali, em algum lugar, escutando, sorrindo. Dona Benedita já não é uma empregada. Bem, tecnicamente ainda é. Mas ninguém na casa a trata assim. Tem seu próprio quarto, no segundo andar, junto aos quartos das crianças. Otávio insistiu em dar-lhe um aumento, mas Dona Benedita o rejeitou. Não quero mais dinheiro, seu Otávio. Quero o que tenho. Quero estar aqui. Quero ver Mateus crescer. Quero cantar com ele toda noite, até que já não me precise. Otávio tentou discutir, mas Dona Benedita foi inflexível. Assim, chegaram a um acordo. Dona Benedita teria um quarto na casa, teria um plano de saúde, teria garantida sua posição enquanto quisesse ficar. E quando se aposentasse, Otávio lhe pagaria uma pensão que lhe permitiria viver confortavelmente o resto de sua vida. Dona Benedita aceitou. Mas não pelo dinheiro. Aceitou porque, pela primeira vez em 15 anos, sentia que sua vida tinha propósito. Aceitou porque, de alguma maneira, Mateus a havia salvado tanto quanto ela o havia salvado. E Otávio deixou de ser o homem que era. Deixou de trabalhar 70 horas por semana. Delegou mais. Confiou mais. Passou mais tempo em casa. E descobriu algo que não sabia que existia. Descobriu que ser avô era melhor que ser milionário. Descobriu que cantar cantigas de ninar, ainda que cantasse horrivelmente, era melhor que fechar contratos de milhões. Descobriu que o amor não se compra, não se vende, não se negocia. O amor simplesmente se dá, sem esperar nada em troca. Exatamente como Dona Benedita o havia feito desde o princípio. Esta é a história de um milionário que instalou câmeras para vigiar sua empregada. Mas não é a história que você esperava. Não é uma história de roubo descoberto, de empregada demitida, de justiça feita. É uma história de amor encontrado onde ninguém o buscava. É uma história de milagres feitos por mãos calejadas e uniformes azuis. É uma história de um menino que deixou de falar e uma mulher que lhe devolveu a voz. É uma história que não deveria existir, mas existe. E se você chegou até aqui, se escutou cada palavra, se sentiu algo no peito enquanto a contava, então quero que faça algo. Quero que pense nas pessoas invisíveis da sua vida. As que limpam sua casa, as que cuidam dos seus filhos, as que preparam sua comida, as que trabalham em silêncio enquanto você vive sua vida. Quero que pense no que fazem quando ninguém as vê. E quero que se pergunte algo. Quantas donas beneditas existem no mundo? Quantas mulheres de 63 anos, com uniformes azuis e mãos cansadas, estão fazendo milagres neste momento sem que ninguém saiba? A resposta é: mais do que você pode imaginar. E talvez, só talvez, haja uma perto de você agora mesmo. Talvez trabalhe na sua casa. Talvez trabalhe na escola dos seus filhos. Talvez trabalhe no hospital onde curaram alguém que você ama. E talvez, se olhar com atenção, se prestar atenção ao que fazem quando creem que ninguém vê, descobrirá que os milagres não vêm do céu. Os milagres usam uniformes de faxineira. Esta história terminou, mas a sua apenas começa.
Você tem duas opções agora: esquecer o que escutou e seguir com sua vida. Ou recordar que os pequenos gestos de amor são os únicos que realmente importam. Qual das duas vai escolher? A resposta está em suas mãos, exatamente onde sempre esteve.